Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes. E eu sou o jornalista Guilherme Wunder. E esse é o podcast A Escuta. Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Começando mais um episódio do podcast A Escuta, agora o episódio 5, que trata sobre os 6 primeiros episódios da terceira temporada de The Wire. The Wire que começou tratando de policiais, tráfico de drogas, as ruas de Baltimore e essa relação que eles tinham entre si, foi pro porto da cidade mostrar uma situação um pouco mais política e fora daquela questão direta do tráfico de drogas. E agora, voltamos ao tráfico de drogas, não é mesmo, Guilherme? Pois é, agora a gente tem de novo Avon Barksdale solto, né, que até corrobora com a nossa teoria de que a segunda temporada da série foi para dar tempo de terminar a pena dele. E a gente vê as coisas começando a mudar, porque além de estar o Avon Barksdale de volta e terem investigações ainda em cima dele, porque a gente nota que a galera não desistiu, a gente tem o surgimento de um novo traficante, né, que é o Marlo. Isso, Marlo Stanfield, que vai ser bem grande na série, é um cara que já chega com uma presença, ele é um cara também bem diferente dos outros traficantes da série, é um cara mais quieto e tal, mas tu vê que ele tem um poder muito forte, né? A terceira temporada da série mostra realmente essa mudança que o Guilherme citou. É o início de uma reforma na cidade, a gente é apresentado para personagens políticos, uma mudança no tráfico de drogas e também na cidade em si, aquela região que era dominada pelo tráfico de drogas, prédios novos vão surgindo naquela região. Então, é uma mudança geral, né? Voltam para o contexto de tráfico de drogas, mas também abordando essa questão da política. E também tem um tema que eu acho que é central e a gente vai comentar, acho que durante todo esse episódio, que é a legalização das drogas, que é um tema muito forte no 4º episódio da série, o episódio chamado Amsterdã, que é uma região que foi denominada lá de Baltimore, em referência a Amsterdã, obviamente, em que nessa região as drogas foram legalizadas. Então foi uma grande coragem da série abordar esse tema dessa forma, tudo através do personagem do Colvin. Guilherme, gostaria já de passar direto para esse assunto, te perguntar o que tu achou, principalmente desse 4º episódio e dessa coragem da série de abordar esse assunto de uma forma tão explícita, né? Pode-se dizer que se a gente precisasse definir essa primeira parte dessa terceira temporada, ela culmina, o foco dela é isso, né? Porque a gente vê desde o início ali da série como as pessoas estão, o bairro se desvaloriza, as pessoas com medo de morar ali e a falta de controle, né? O surgimento do Marlo com a volta do Avon Barksdale, isso faz com que a polícia não consiga mais controlar o tráfico de drogas ali na região. E o Colvin, que ele é uma espécie de um comandante ali, de um departamento, uma região da polícia de Baltimore, ele é o cara que é um personagem novo, né? Ele começa a aparecer e ele é um cara que tá cansado. A gente vê, ele conta inclusive na série que ele está prestes a se aposentar, prestes a entrar para a reserva. Ele não conseguiu controlar as drogas durante toda a carreira dele na polícia. E essa tentativa dele de Amsterdã, né? Talvez o último fio de esperança que ele tem de controlar. O que ele faz? Ele conversa com os traficantes, né? Principalmente com os pequenos traficantes. Eu acho que ele tem essa consciência também de que, por exemplo, ele não vai conseguir controlar o Marlon, ele não vai conseguir controlar o Avon Barksdale, mas ele vai atrás dos pequenos, dos vendedores e informa para eles, tem tal bairro, aquele bairro é um bairro que não tem mais moradores, tem só uma senhorinha na realidade que mora lá ainda, mas é um bairro que vocês podem ir para lá, que a polícia lá vai fazer vista grossa para vocês. Trafiquem lá e deixem esse bairro crescer, as pessoas não aguentam mais disso, tá? É uma tentativa dele, que tem muita semelhança. A Cracolândia, em São Paulo, aqui, que ela surge no final dos anos 90, óbvio, ela não surge por uma questão da polícia também, como foi lá em Baltimore, né? Mas ela também surge com a ideia de
se tomar conta de um espaço que está abandonado. Naquela época lá, a Cracolândia ela começa a aparecer porque tem um terminal rodoviário lá em São Paulo que parou de ser utilizado. E as pessoas começam a ir para lá e meio que fazem vista grossa porque aquele lugar estava abandonado. Tem outros prédios abandonados na região. É uma região que tem muito problema, assim, não é uma região muito habitada lá em São Paulo, pelo menos não nos anos 90, ali, quando ela começou a ser ocupada. E a gente vê que essa é a tentativa do Colvin, tentar ir para lá essa galera e ver se assim ele vai conseguir. E a gente, inclusive, vê algumas reuniões aparecendo ali que já tem alguns números mostrando que diminuiu realmente os índices de outros crimes da região anterior, só que tem essa vista grossa, né? Não sei até onde é a questão do legal e moral, ele tentou, né? Talvez essa tentativa não seja a melhor opção, mas ele tentou e o que ele se propôs, o resultado veio, né? Números, né? Que era o que eles queriam. O Howard Colvin é interpretado pelo Robert Wisdom, também apelidaram ele de Bunny, né? Algumas pessoas chamam ele de Bunny. E como o Guilherme falou, para isso que eles queriam, que eles batiam muito na tecla de números, de diminuição de criminalidade, realmente isso diminuiu, porque assim, ele concentrou em 2 ou 3 quadras todo mundo que queria traficar e todo mundo que queria usar as drogas também. Então o número de roubos, de furtos, de coisas relacionadas ao tráfico de drogas diminuiu bastante. É ousado, é polêmico, mas foi uma tentativa em que um cara que estava cansado de não conseguir resolver perto da sua aposentadoria tentou fazer, e acho que, porque a polícia pedia para ele, foi alcançado com sucesso, né? Acho que esse é o principal ponto. A polícia vinha pressionando muito por números. A gente vê isso ali em diversos momentos da série, que existia uma pressão política, uma pressão da polícia em perguntas ou falas do estilo de, não interessa como tu vai diminuir os números, a gente quer que diminua os números. E ele tomou essa atitude. Eu acho que ninguém da polícia esperava que ele seria tão ousado na atitude dele, assim, mas ele tentou. E, assim, voltando um pouco para falar do ator, também é muito bom, né? Eu acho que, como a gente elogiou nas 2 primeiras temporadas, a questão do Omar, que segue nessa temporada, né? Não que ele nos deixou, porque ele é nosso personagem preferido até aqui, mas o personagem do Calvin, ele é muito bom, e também é um personagem muito bem construído, porque a gente vê os dramas dele, as preocupações dele com a equipe e como ele quer prestar um bom serviço para a comunidade, mas infelizmente ele acaba não conseguindo. Ou conseguindo, vai da leitura de cada um, na verdade. Eu acho que também essa parte do Amsterdã ela é muito legal por isso, porque cada um pode ter uma interpretação daquilo que está acontecendo. As pessoas podem se apegar aos números, podem se apegar que realmente a criminalidade na região, no bairro inteiro, no distrito diminuiu, então cada um pode ter uma interpretação, por isso que é bem corajoso, porque eles levantam uma ideia que é muito polêmica, mas cada um vai lá e pensa da sua forma. É uma ideia de que um policial teve lá e na prática, de certo modo, deu certo, e de certo modo não também, porque liberou as drogas aleatoriamente, né? Simplesmente liberou para os caras traficarem também e tudo mais. Já que tu citou o Omar, já vou puxar a primeira curiosidade do nosso episódio de hoje. O Omar Little fez sua primeira aparição nas temporadas, na maioria delas, no 3º episódio. A exceção é nessa 3ª temporada aqui, onde ele aparece pela primeira vez no 2º episódio. Então, o nosso querido Omar aí, uma curiosidade ligada a ele. Cara, seguindo depois do Amsterdã, a gente tem um episódio que mostra o Cutty. O Dennis Cutty Wise é interpretado pelo Chad Coleman, e o Cutty, ele volta da cadeia, volta pras ruas e tá nessa ideia de voltar como um soldado do tráfico, conversa com a Evel Barksdale. Enfim, é a vida fácil, né? Ainda mais o cara que saiu da cadeia agora há pouco, não tem muito o que fazer. Mas esse é um cara que parece também que é um personagem um pouco destoante, é um pouco diferente. Gostei bastante da atuação dele, do ator, né? E o personagem também parece se criar um cara legal. E nesse episódio também mostra a tentativa do Stringer Bell de se tornar um homem de negócios legítimo, que era uma coisa que já estava mostrando no início, lá no final da 2ª temporada, né, Guilherme? Ele estudando, ele meio que saindo do foco do tráfico de drogas, e agora ele se envolve real, tentando legitimar os negócios dele, né?
Um legítimo, entre aspas, se a gente for parar pra pensar que ele segue tendo que subornar a galera para conseguir destravar as obras dele, né? A gente vê que ele tá tentando ainda, ele só quer sair das drogas, ele não quer botar a mão na sujeira, é o que dá a entender, assim. Mas sim, a gente vê isso, só que agora a gente não sabe como isso vai dar sequência, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem ele tentando essa vida de negócios e ser um cara... Não é que ele quer abandonar as drogas, ele não quer estar envolvido diretamente. A gente tem o retorno do Avon, né? Que ele é solto no sexto episódio, no último episódio que a gente analisa nesse episódio. E ele é um cara que não tá muito acessível a largar as drogas. E agora tem o Marlon lá, o Marlon Stanfield tá ali junto contra ele, né? Então a gente não sabe como é que vai ser a reação do Avon Martindale a ver que, inclusive, um pouco de território a gangue do Avon perdeu, né, com a administração do Steve Bell, porque entrou o Marlon começou a tomar conta numa outra estratégia de negócio, né, e daí a gente não sabe como é que vai dar sequência, inclusive como vai dar sequência até a Amsterdã, né, porque agora a gente vai ter os grandes traficantes na rua, brigando até onde vai funcionar o projeto de controlar as drogas do Calvin. Por isso que eu acho que quando a gente fala que essa primeira parte é o retorno ao tráfico de drogas, e principalmente questão de Amsterdã, porque eu acho que tem muita coisa que saiu daqui que a gente vai ver reverberar na segunda metade. Seja o Curry, que foi um cara que foi solto, como falou, o Evan Barksdale voltando, a gente não sabe como é que vai ser a reação dele com o Marlo, e ele descobrindo tudo do Steve Bell, né? Então a gente tem uma temporada bem agitada na primeira parte. Acho que até isso me chama atenção se a gente parar para analisar. Nas outras vezes, a primeira parte é mais lenta e a segunda parte é que resolve acelerar. Nesse caso, não, né? A gente já tem uma primeira parte bem movimentada, né? Geralmente eles iam abrindo aos poucos as ideias, iam meio que se arrastando, mas realmente nessa daqui, nos 3 últimos episódios, eles levantam coisas que tem muita perspectiva de crescimento agora já no final dessa temporada. Amsterdã, que vai ter algum resultado não só no tráfico de drogas, mas como político, porque a gente é apresentado pro senador Davis, como tu falou, que o Stringer Bell suborna ele, né, que é um cara também fanfarrão e tal, e vai seguir ainda na série. E também pro Carquette, o vereador Carquette, que surge como uma saída, como uma alternativa, como uma esperança para Baltimore, né? É um cara que entra em cena nessa terceira temporada. Com certeza ele vai ter muita relação com o Amsterdã e com o resto também de toda a política em relação às drogas e em relação à polícia também, porque ele é um cara muito ativo, fala bastante sobre isso. O vereador Thomas Carquette é interpretado pelo Aidan Gillen, um ator aí super conhecido, fez Game of Thrones, está agora em Peaky Blinders também, então é um cara super conhecido de todos e também parece surgir aí com bastante força. Não sei se tu achou o mesmo, Guilherme. Acho que sim, cara, acho que sim. Ele também, pra quem acompanha o cinema, ele é um dos empresários do Queen, Bohemian Rhapsody. Ele participa do filme, então ele é um cara que a gente nota que The Wire, como a gente já falou em outros momentos, tem grandes atores e grandes atuações. Então acho que aí tem uma entrada para esse campo político que já havia aparecido anteriormente. O senador Davis não é a primeira vez que ele aparece, e dá a entender que em algum momento ele vai abordar essa questão política. Acho que pra gente se encaminhar para o final, tem mais uma curiosidade, né? Que, como a gente já havia falado anteriormente, existem vários personagens da série que são baseados em pessoas reais. E o Marlo também, ele foi baseado em Timothy Stanfield, um importante traficante de drogas de Baltimore, que em 86 já dirigiu uma gangue que incluía mais de 50 membros na cidade, assim. Dá pra entender que ele era um cara grande, e na série ele também tá sendo retratado como um chefão grande aí do tráfico de drogas, né, Dani? Ele tá começando a esses passos aí pra ser um grandão mesmo. O Marlo Stanfield, que é interpretado pelo Jamie Hector, que também parece um baita ator, assim, é um cara um pouco diferente dos outros traficantes de drogas, um cara mais quieto, poucas palavras e tal, mas começa muito bem. Bom, então para encerrar esse episódio, agora o que a gente espera? A gente espera uma repercussão tanto na questão do tráfico de drogas, na política, na polícia também, e a gente espera bastante coisa desses personagens aí, principalmente do Avon, do Marlon, do Carquette, do Colvin, tem bastante coisa pra vir aí no próximo episódio, não é mesmo, Guilherme? É isso aí então, né? Vamos encerrar por aqui. Feito, pessoal, era isso. Um abração, até mais. Um abração, gente, até mais.